Graça e paz, irmãos. Nós vamos iniciar mais um culto, culto virtual, não da forma como gostaríamos de fazer. Mais uma vez, porque no ano passado também nós fomos obrigados a fazer da mesma forma, mas vamos fazer isso muito concentrados, muito envolvidos com o que vamos fazer agora. Hoje é um dia especial, hoje é dia de relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Hoje é domingo de Páscoa. Vamos, especialmente hoje, lembrar do sangue que foi vertido na cruz, do corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados, e esperamos que esse seja um culto de edificação para você, mas acima de tudo, um culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Pai, nós rogamos, Senhor, que Tu estejas recebendo o nosso culto, a nossa adoração, que prestaremos a Ti, um culto que já é limitado por natureza, por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas ainda mais limitado agora, Senhor, por conta do distanciamento que temos, ó Pai. Ó Senhor, mas recebe o culto que prestaremos a Ti e esteja também falando a nós, Senhor, através da mensagem, através de todo o culto, ó Pai. É que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia Jesus me dará, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.
seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pai, os perdoe, eu ouvi dizer. Por sua dor fui responsável. Porque na verdade o débito era meu. Como pôde ser o inocente morrer? Se a vida errada era minha, porque o seu corpo foi ferido, deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, deviam ser
teremos um momento de contrição, um momento que estaremos curvando nossas frontes e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e graças a Deus, né, que Ele nos concedeu o privilégio, né, de termos os nossos pecados perdoados, especialmente hoje lembrando aí do sacrifício de Jesus na cruz por nós, pelos nossos pecados, que isso é um presente, isso é um preço que foi pago na cruz, o qual não podemos nem imaginar, nem muito menos pagar, né? Então, estaremos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, agindo com o seu Santo Espírito para que não fiquemos indiferentes às nossas imperfeições, mas, acima de tudo, que estejamos sendo santificados, Senhor, pela ação do seu Santo Espírito. E, principalmente hoje, ó Pai, relembrando o sacrifício que o teu Filho fez na cruz por nós. Que nós pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-me todo o pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
Olá, queridos irmãos. Mais uma vez eu gostaria de trazer a palavra do Senhor para a edificação e o fortalecimento da Igreja de Cristo. E eu gostaria de fazer isso hoje olhando para as Escrituras em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Eu farei a leitura do verso de número 1 até o verso de número 11. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Leamos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal, como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, obrigado pelo teu cuidado, ó Pai, soberano em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este dia tão especial, dia em que nós nos lembramos mais uma vez da tua obra e mais especificamente da tua ressurreição. Obrigado, Senhor, por obra tão maravilhosa, e obrigado, Senhor, porque sabemos desta notícia tão maravilhosa da ressurreição, que ao olharmos para as realidades e para as implicações da ressurreição de Cristo, possamos ser encorajados para que continuemos a te adorar, a te servir e a proclamar o verdadeiro Evangelho de Cristo. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, olhando para esse texto de 1 Coríntios, eu gostaria de trazer aos irmãos algumas questões importantes sobre a ressurreição. Eu gostaria de falar hoje sobre a ressurreição como um fato. A ressurreição é um fato pelo qual nós devemos crer, devemos estar fundamentados, e as múltiplas implicações desta realidade devem governar a nossa vida, nos fortalecendo e encorajando para que sejamos mais e mais direcionados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, e possamos continuar fiéis pregadores, mensageiros do Evangelho de Cristo, não é verdade? Então, nós precisamos lembrar deste dia tão maravilhoso. Cristo vive. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Este é um fato. E é sobre isso, é sobre este fato da ressurreição que Paulo começa a falar aqui no capítulo
15, de 1 ao 11, e o texto prossegue falando muito mais sobre esta realidade. Mas eu gostaria de atentar mais a este texto lido, do verso 1 até o verso 11, meus irmãos. E a primeira verdade que nós podemos enxergar olhando para esse texto, pensando nesta ressurreição como um fato, é justamente pensarmos na importância de nos manter firmes, a importância de cada um de nós nos mantermos firmes no ensino apostólico, no ensino do verdadeiro evangelho, do evangelho que é pregado pelo Senhor Jesus Cristo, que é pregado pelos seus apóstolos. Há uma importância muito grande de nos mantermos firmes nestas verdades. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esta primeira lição, e nós vemos isso mais especificamente nos versos 1 e verso 2. E eu vou falar algumas coisas sobre esse trecho novamente. Então, o texto começa dizendo assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Num outro momento, Paulo vai nos alertar para que tomemos cuidado com um outro evangelho. E na realidade, este outro evangelho não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho das Escrituras. E nós olhamos então para este verso primeiro e nós devemos lembrar exatamente da importância do evangelho para a nossa vida, da importância do evangelho que trata justamente desta obra maravilhosa de Cristo em nosso favor. Então, ali na igreja dos Coríntios, havia alguns problemas, algumas controvérsias, algumas questões quanto à ressurreição, e Paulo então busca certificar a igreja da realidade da ressurreição. E é por isso que ele diz: irmãos, venho lembrar-vos. Ou seja, se Paulo está lembrando algo para a igreja, é porque em algum sentido ou alguns aspectos importantes estavam sendo deixados de lado. Então, venho lembrar-vos o evangelho de Cristo. Queridos irmãos, nós estamos em uma época muito complicada. Em uma época onde o evangelho é negligenciado, onde o evangelho é distorcido, falsamente anunciado. E então, em muitas das nossas igrejas, nós temos problemas diversos. Problemas litúrgicos, problemas na pregação da palavra, problemas na vida da igreja. E a razão para estes problemas é justamente o abandono da palavra, o abandono do evangelho. Mas nesse trecho nós temos Paulo, então, para certificar da ressurreição de Cristo, ele diz: venho lembrar-vos do evangelho. Ah, meus irmãos, como isto é problemático para alguns de nós, pastores, líderes. Porque muitas vezes as pessoas olham para a liderança da igreja, para os presbíteros ou para pastores, como se estes homens não trouxessem coisas que eles necessitam, verdades que eles necessitam. Então, alguns pastores são ridicularizados, alguns pastores são rejeitados, alguns líderes são deixados de lado como se fossem homens arrogantes, como se fossem homens rígidos demais, radicais demais. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos lembrar da importância de nos mantermos firmes no ensino apostólico, no ensino do verdadeiro evangelho de Cristo. E é este evangelho, é esta palavra que nos certifica, que nos mostra que a ressurreição é um fato. Olha que interessante: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Esta é a primeira lição para nós, meus irmãos. Precisamos perseverar no evangelho. Precisamos estar certos do evangelho de Cristo. Precisamos nos lembrar do evangelho de Cristo. É por esta razão que pastores trazem a palavra de Deus e buscam trazer a igreja de volta para a palavra.
E por vezes, esta realidade chega na igreja com um ar de arrogância, com um ar de coisas desnecessárias, como se a igreja soubesse o que ela precisasse, quando o papel da liderança, dos verdadeiros pastores, dos líderes que querem ser fiéis a Deus, é fazer exatamente isso, trazer aos cristãos, aos membros da Igreja de Cristo, a importância de nos manter firmes no Evangelho. Sola Escritura, somente na verdade de Deus. E é esta verdade que certifica, que nos certifica, e foi anunciada a estes irmãos de Coríntios para que eles pudessem estar totalmente certos e plenos de que ocorreu a ressurreição de Cristo. E olha o que ele diz no verso 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra não distorcida, não uma palavra distorcida, mudada, não uma palavra adocicada, não uma palavra para agradar ouvidos, mas por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Lembre-se disso, meus irmãos, neste dia de lembrarmos deste fato tão maravilhoso que é a ressurreição de Cristo. Lembre-se da importância de ficar firme, de permanecer firme na palavra, no ensino apostólico, no ensino do verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas eu quero trazer ainda uma segunda lição, olhando para os versos 3 e 4. Então, para falar deste fato da ressurreição, para falar destas verdades à igreja de Coríntios, Paulo traz também o testemunho das Escrituras. Então, primeiro Paulo, embora pareça a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O que Paulo está falando aqui da importância de manter firme, de nos mantermos firmes no ensino apostólico. E agora ele se volta para a palavra, para as Escrituras, apontando para as verdades, para as promessas contidas no Antigo Testamento, que falavam sobre Cristo, que falavam sobre a obra de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. Então ele vai apontar agora mais diretamente para o testemunho das Escrituras nos versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, antes de tudo, a ideia é de prioridade. Em primeiro lugar, nós precisamos atentar para isto. Antes de tudo, em primeiro lugar, veja, esta é a prioridade. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Há algo importante aqui para nós. Paulo, ele coloca que ele está transmitindo à igreja aquilo que ele também recebeu. A centralidade do Evangelho que anuncia que ele sacrificou-se pelos nossos pecados, que ele morreu pelos nossos pecados. Antes de tudo, atentem para esta prioridade. Vos entreguei o que também recebi. Fica uma lição aqui para cada um de nós, mas especialmente para a liderança da igreja. Nós não somos chamados para transmitir somente aquilo que nós acreditamos que devemos transmitir. Nós não somos chamados para ficar se acovardando diante da igreja de Cristo. Nós não fomos chamados para escolher somente aquilo que agrada os ouvidos das pessoas. Nós somos chamados à fidelidade. Nós somos chamados para transmitir aquilo que nós recebemos de Cristo. A palavra de Deus.
a centralidade do Evangelho. Tudo na nossa vida e na vida da Igreja de Cristo precisa estar centralizada em Cristo. Nós pregamos sobre Cristo, anunciamos a Cristo morto e ressurreto. Este é o centro do Evangelho. Nós não somos chamados para acariciar pessoas que não querem saber do Evangelho. Nós somos chamados para a fidelidade, para entregar o que nós recebemos. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E novamente a ênfase, segundo as Escrituras. Este é um princípio fundamental para nós, meus irmãos, segundo as Escrituras. A ressurreição é um fato. Primeiro, porque Paulo afirma que ele está lembrando aos coríntios do Evangelho que ele anunciou, que eles receberam e que eles ainda perseveravam. Mas eles precisavam reter esta palavra da mesma maneira que Paulo a pregou e outros pregaram. Eles deveriam reter esta palavra. Segundo as Escrituras. Queridos irmãos, as Escrituras testificam. Os Evangelhos testificam de Cristo. Os profetas testificam de Cristo. Os salmos falam de Cristo. Toda a Escritura é sobre Cristo. Ser cristão reformado, é andar segundo as Escrituras. É cultuar segundo as Escrituras. É perdoar segundo as Escrituras. É fundamentar o seu culto nas Escrituras. É fundamentar aquilo que cantamos nas Escrituras. É amar o nosso irmão com base nas Escrituras. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, e assim vocês serão reconhecidos como meus discípulos. É o que diz a Escritura. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Tempos onde as pessoas já não querem mais ouvir as Escrituras. E muitos deles estão entre nós. Entre os presbiterianos, entre os batistas, entre os assembleianos. Muitas pessoas que estão nas igrejas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Querem cultuar conforme a sua vontade. Querem caminhar conforme a própria vontade. Querem andar no egoísmo. Querem olhar para a igreja como se a igreja fosse serva dela. Como se tudo que acontecesse na igreja fosse para ficar em torno dela, ao serviço dela. Então essa pessoa não se contenta com nada, a não ser quando este algo é feito diretamente para ela. Não há preocupação com uma adoração verdadeira. Não há. Não há uma preocupação com um culto verdadeiro. Não há uma preocupação em cantar as verdades das Escrituras. Não há uma preocupação em auxiliar a liderança, e especialmente os pastores, a manter a fidelidade na Igreja de Cristo. É preferível questionar. É preferível ficar buscando os seus desejos mais egoístas para a vida da igreja. Evangelização não, ninguém pensa. Anunciar isto aqui, esta ressurreição, ninguém pensa. Ou poucas pessoas pensam, melhor assim. Mas a maioria de nós, a maioria dos nossos membros, a maioria dos membros da Igreja de Cristo, infelizmente,
está olhando para a igreja, avaliando. E a avaliação é mais ou menos assim: não estão me servindo. Eles não perceberam ainda que eu sou o centro do Evangelho. Eu é que preciso ser servido. Se o culto não acontece para mim, se as coisas que eu acho que devem estar no culto não acontecem, então eu fico muito mal, porque eu preciso ser servido. Meus irmãos, pare com isso. Arrependa-se, porque Evangelho é tudo sobre Cristo. As Escrituras são sobre Cristo, não sobre você. Não é sobre a sua vida. Não é sobre a minha vida. É sobre Cristo. É sobre a redenção. É sobre a nossa realidade espiritual sem Cristo e tudo aquilo que Ele realizou. E a ressurreição é este marco poderoso da vitória do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você. A ressurreição de Cristo é um marco, e isso deveria moldar a nossa vida. Além da importância de nos mantermos firmes no Evangelho, no ensino apostólico, além de nos mantermos firmes sobre esse testemunho das Escrituras, que falam de Cristo, que apontam para Cristo, que tipificam a Cristo, que mostram que a centralidade da Escritura é Cristo. Nos versos 8 a 11 nós vamos ter o testemunho dos apóstolos e muitos outros que tiveram o privilégio de testemunhar a ressurreição de Cristo. Eles puderam ver o Cristo ressurreto. Verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também... Perdão, irmãos, aqui a partir do verso 7. Aqui. Verso 5, perdão. E apareceu a Cefas e aos 12. Depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Meus irmãos, as Escrituras, o Evangelho, os apóstolos, os discípulos e muitos outros testemunharam do fato da ressurreição. A ressurreição é um fato. O Evangelho nos lembra disso. A ressurreição é um fato. Veja o testemunho das Escrituras. A ressurreição é um fato. Veja o testemunho dos apóstolos e muitas outras testemunhas. E o texto diz que eles apareceram a 500 pessoas. Olha o número grandioso de pessoas. E interessante, a Bíblia fala ao mesmo tempo. A ressurreição é um fato. E este fato deveria alegrar o meu e o seu coração. Esse é o testemunho dos apóstolos. Esse é o testemunho de muitos e muitos discípulos que tiveram o privilégio de ver o Senhor vivo e ressurreto, o Senhor da igreja, o Senhor da nossa salvação. Mais uma vez eu reforço, meus irmãos, até quando nós vamos pensar que é sobre nós? Até quando nós vamos pensar de maneira egoísta? Até quando nós vamos pensar em ser servidos e não servir? Mas os apóstolos testemunharam. E quando nós chegamos aqui
no verso de número 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. O próprio Paulo é testemunho desta realidade. O próprio Paulo pôde contemplar a beleza de Cristo, a beleza do seu Salvador. Queridos irmãos, nós não servimos a nós mesmos, não servimos a ídolos mortos, a ídolos de madeira. Nós servimos ao Deus vivo. Nós servimos ao Senhor Jesus, aquele que ao terceiro dia, em poder e glória, ressuscitou. E é por causa da sua ressurreição que nós temos vida, que nós temos perdão. E se no cumprimento de todas as coisas iremos experimentar também da ressurreição, a nossa ressurreição futura está fundamentada na ressurreição de Cristo. E é interessante como isso é impactante para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim no verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele olha para o seu passado de perseguição, de pecado, e diz: eu não sou digno, eu sou o menor dos apóstolos. Mas há pessoa entre nós se achando grande demais, que não reconhece o seu pecado, que não reconhece a graça poderosa de Cristo em sua vida. E ao mesmo tempo, esse testemunho impactante da vida de Paulo não é só um olhar para o passado, para quem ele era, mas é um olhar para o seu trabalho no presente e tudo que ele pôde proporcionar como servo de Deus. Olha o que diz o verso de número 10. Mas pela graça de Deus. Veja, ele não diz que ele é melhor do que outros, muito pelo contrário, ele já disse que ele é o menor perseguidor, mas ele diz aqui: mas pela graça de Deus sou o que sou. Se eu sou o apóstolo Paulo, se eu tenho feito, realizado alguma coisa, tudo é por causa da graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, teve uma utilidade. E ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Queridos, nós precisamos pensar nisso. O que nós temos feito como igreja de Deus? O que eu e você temos realizado a partir daquilo que nós cremos? Verso 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Queridos, neste dia de falarmos da ressurreição de Cristo, de lembrarmos que a ressurreição é um fato e o Evangelho testifica sobre isso, de que a ressurreição é um fato e há também o testemunho da Escritura para nos certificar desta realidade. Há também o testemunho dos discípulos, dos apóstolos, do próprio Paulo, de 500 testemunhas. Mas a grande questão é como a realidade da obra de Cristo e da ressurreição transformam a nossa vida. Paulo diz que a graça não se tornou vã em sua vida, mas que ele trabalhou muito mais. A graça em sua vida o levou a trabalhar, a dedicar-se pela obra de Cristo, a se empenhar
com muitos companheiros em várias viagens missionárias, pregando o Evangelho, fundando igrejas, revisitando e fortalecendo as igrejas de Cristo, enviando cartas para encorajar ou para corrigir a prática das igrejas. Neste dia de falarmos da ressurreição, eu quero te encorajar, em primeiro lugar, a ser um pregador do Evangelho. A lembrar-se do Evangelho que você foi ensinado e anunciar este Evangelho. Em segundo lugar, eu quero lembrar a você que, como eu disse na mensagem, o Evangelho não é sobre você. Não queira fazer da igreja, do culto, dos irmãos, aquilo que você acha adequado. Não queira dominar a igreja com aquilo que você acha que a igreja deve ter. Seja com uma atitude saudosista, ou seja, querendo colocar novidades na igreja. Não é sobre você, é sobre Cristo. Para com isso. Cresça. E em terceiro lugar, meus irmãos, a realidade da ressurreição deve nos trazer duas coisas: grande alegria e grande contrição. Grande alegria porque Cristo vive, que eu tenho vida. Mas grande contrição porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Não podemos abrir mão de uma vida de santidade. Precisamos crescer diariamente em santificação. Então lembre-se dessas coisas, dessas aplicações, e glorifique a Deus neste dia. Honre a Deus neste dia. Fale do Senhor neste dia. Transmita a verdade do Evangelho, que está tão somente centralizado em Deus, em Jesus Cristo, e nesta obra maravilhosa que Ele realizou em nosso favor. Que Deus assim nos abençoe. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.